Abra a Bíblia no livro de Samuel. Aí você vai marcar o livro de Samuel lá no capítulo 3. Você vai marcar 1 Samuel capítulo 3, você vai marcar. Depois que você marcar, você vai abrir a Bíblia lá no Epístola de João. E nós vamos começar a ler pela Epístola de João. A unção do Espírito Santo, lá no versículo 27, diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. A Bíblia diz que todo aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse é o nascido de Deus. A partir do momento que você aceitou Jesus, quem já aceitou Jesus na sua vida? Você aceitou Jesus, então o Espírito Santo automaticamente já está ao seu redor, já está falando com você, já está trabalhando na sua vida, no seu coração. Conseguiu achar? Achou? Então, a partir do momento que você está na casa de Deus, na presença de Deus, o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida. E ele vai permanecer enquanto você permanecer com ele. Os obreiros, sentem-se para aprender a palavra também, por favor. O que ele disse? O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se você buscar, ele se deixa achar. Se você deixar, ele também vai te deixar. Então a presença de Deus, como você está buscando a presença de Deus, então ele se deixou achar. Ele está junto com você e ele vai permanecer com você. Continuando. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Ou como também ela, ou seja, a unção, né, vos ensinou. Olha para o Bispo França e aprenda isso. Você não precisa de mim para nada. Você não precisa do Bispo Marcelo para nada. Você não precisa de bispo e de pastor nenhum para nada. Uma mulher está com um problema no casamento e fala: Bispo França, o que eu devo fazer? Você não precisa da minha orientação. Bispo, meu filho é viciado em drogas, o que eu tenho que fazer? Você não precisa da minha orientação. Por quê? Porque aquele que está em mim e vai te orientar também está em você. Só que o problema é que as pessoas não entendem, não conseguem distinguir a voz de Deus. Mas a voz de Deus está falando com você desde a hora que você acorda até a hora de você dormir. A voz de Deus é aquela que quando acontece alguma coisa errada e alguém pergunta o que aconteceu, a voz do diabo é aquela que fala para você: não fala a verdade. Mente, senão você vai se prejudicar. Se você falar a verdade, você vai se prejudicar. Então mente para você se beneficiar. E a voz de Deus é aquela que vai falar para você: não, fale a verdade. Ande na verdade. Faça a minha vontade, a vontade de Deus de andar na verdade, e você vai ser honrado, porque os que me honram, está na Bíblia, os que me honram, eu
honrarei. Honra a Deus com as suas atitudes e você vai ser honrado. Então a voz de Deus, ela vai estar falando com você desde cedo. A voz de Deus é aquela que quando você pega o pagamento, quando você pega o dinheiro, a voz de Deus é aquela que diz para você assim: separa o dízimo urgentemente. A voz do diabo é aquela que fala: pô, o que você recebeu mal vai dar para pagar as contas. E a voz de Deus vai estar dizendo: não, devolva o que é meu, seja fiel e eu vou te honrar. O problema do ser humano é confiar na voz de Deus. Por isso que a Bíblia diz: confia no Senhor e o mais Ele fará. Salmo capítulo 37, versículo 4 e 5. Quer mais? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35, 36, 37, a partir do 35 está escrito: e não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. O problema do ser humano é confiar, porque a voz já está dentro dela, falando com ela todo dia. Tem a voz de Deus e a voz de Satanás. A voz de Satanás é fácil você decifrar. É aquela voz que fala para você fazer errado. Você é casado, lá no seu trabalho tem uma funcionária te dando mole. A voz do diabo é aquela que diz: ó, está te dando sopa, tá fácil, vai lá. E a voz de Deus é aquela que vai estar na sua cabeça dizendo: não adultera, seja fiel. Você fez um voto, poxa, sua esposa está lá em casa, está trabalhando, está cuidando das suas coisas. A voz do diabo é aquela voz que diz: olha, não dá para cumprir o voto. Não dá para cumprir o voto porque você tem responsabilidades. A voz de Deus é aquela que diz assim: olha, quando fizeres um voto, não tarde em cumpri-lo, porque certamente o Senhor o requererá de ti. Ele vai querer o voto de ti. Seja fiel. Aí a Bíblia diz: se não cumprires o voto, em ti haverá pecado. Então o Espírito Santo, ele ensina você a andar direito, a andar certo. O problema é que as pessoas não dão ouvido à voz do Espírito Santo. Aí eu estava orando a Deus e estava me perguntando: se uma pessoa não dá ouvido à voz de Deus, ela vai dar ouvido à voz do pastor? Quem é maior, o pastor ou Deus? Quem morreu na cruz por você, foi o pastor ou foi Deus? Quem derramou o sangue por você, foi o pastor ou foi Deus? Quer dizer, o que adianta a pessoa chegar a mim e pedir uma orientação do que fazer, sendo que Deus já vem falando com ela há muito tempo o que ela tem que fazer, e ela não fez até hoje? A Bíblia diz, mostra aí que o Espírito Santo veio para convencer. Está escrito que o Espírito Santo veio convencer o pecador. Quem convence não é o bispo França. Quem convence não é o apóstolo Valdemiro. Quem convence é o Espírito Santo. Se a pessoa não está convencida com a voz do Espírito Santo, adianta o pastor pregar? Não. Quando ele vier, esse ele é quem? É o Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. O Espírito Santo veio convencer o mundo, o pecador, do pecado. Então, voltando à Epístola de João, você não tem necessidade de aprender com ninguém, está escrito. Olha lá,
e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Você não tem necessidade que ninguém te ensine. A Bíblia diz: mas como a sua unção, ou seja, a unção de Deus que está na tua vida, o Espírito Santo que está com você, vos ensina a respeito de todas as coisas. O profeta Samuel, lá no livro de Samuel, que eu pedi para você abrir a Bíblia, o profeta Samuel passou por isso também. No livro de 1 Samuel, capítulo 3. Deus fala com Samuel numa visão. Leia com o bispo França, por favor. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Repita comigo: Samuel já servia a Deus. Bom, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, eis que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino, olha lá, ó. Deus chamou o menino assim, ó: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele, o Eli, disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Esse se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Deus estava chamando Samuel, não estava? E Samuel, quando escutava a voz gritando Samuel, ele pensou que era quem chamando ele? Eli. Então Samuel estava deitado, aí ele escuta: Samuel. Aí ele acorda, correu no quarto do profeta Eli e disse: eis-me aqui, Eli, pois tu me chamastes. Ele disse: eu não te chamei não. Chamou sim. Eu disse: não, não te chamei não, vai dormir. Tá bom. Aí quando Samuel volta a se deitar e está quase pegando no sono, ele escuta de novo: Samuel, Samuel. E ele levanta correndo e vai até o profeta Eli novamente: eis-me aqui, Senhor. O que foi, Samuel? O senhor acabou de me chamar. Não, não chamei não. Não fui eu não, volta a dormir. Samuel deve ter ficado com aquilo na cabeça: eu estou escutando uma voz me chamar, eu estou escutando uma voz falar comigo, e Eli está falando que não é ele. Será que ele está brincando comigo? Continuando no telão. Porém Samuel ainda não conhecia quem? E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Gente, Samuel já servia a Deus, mas ele não conhecia a Deus e a palavra de Deus não tinha sido revelada para ele. Sabe o que quer dizer isso? Que Samuel já servia a Deus, mas ele não estava atento para a palavra de Deus e não conhecia Deus, então ele não sabia que era a voz de Deus. O que acontece dentro da igreja?
homens, mulheres já servem a Deus, mas ainda não conhece a palavra de Deus, não conhece a Deus. E aí Deus fala com ela, só que a pessoa não consegue distinguir que é a voz de Deus. Eli percebeu que era Deus chamando Samuel. O que Eli falou para Samuel? Eu estou aqui no papel de Eli, você é o Samuel. Deus está falando com você há muito, e você não vinha ouvindo a voz de Deus. Irmãos, quantas vezes Deus já falou na sua mente para você largar, talvez você que fuma um cigarro, e até hoje você não largou. Quantas vezes você não escutou uma voz mandando você largar a bebida alcoólica, e até hoje talvez você não largou? Quantas vezes você escutou a voz dentro da sua cabeça mandando você deixar a amante ou deixar o amante, parar de adulterar, parar de trair o teu marido, ou de trair a tua esposa, ou até mesmo você, mulher solteira, que está saindo com um homem casado, e você está sendo usada pelo diabo para ser o pivô de uma separação, de destruir uma família. E Deus está mandando você há muito tempo largar esse homem casado, se endireitar, ter uma vida correta. Essa voz que está dentro de você há muito tempo pedindo é a voz de Deus. Só que você está igual Samuel, já serve ao Senhor, está dentro da igreja, mas não consegue entender que a voz que está falando com você todo dia é a voz de Deus. É ela que está mandando você ser fiel. É ela que está lá no seu subconsciente, pedindo para você ajudar uma pessoa que está precisando de ajuda. É essa voz que está tocando em você, pedindo para você perdoar as pessoas que lhe fizeram mal. E aí talvez até hoje você não deu ouvido a essa voz, porque você não estava entendendo que é a voz de Deus. Você quer um exemplo? Vamos lá, olha para o Bispo França, toda a igreja, por favor. Fica de pé, toda a igreja, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Faz assim agora, ó. Aê, sente-se novamente, pronto. Olha para o bispo. Olha para o bispo. Vou dar um exemplo agora para você fenomenal. Se Deus aparecesse para você numa bola de fogo gigante, uma bola de fogo assim do tamanho desse altar, e a voz dele fosse uma voz assim, diferente, dizendo: fulano, ciclano, e ele chamasse você pelo seu nome e pelo seu sobrenome. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu vim até você, porque estou vendo que você está fazendo isso, assim, assado. E ele vai falar tudo o que você está fazendo. Aí ele diz assim: eu vim até você para ordenar que você largue isso, pare de fazer isso e comece a fazer assim. Eu duvido que você na hora não ia ficar assim, ó, e você não ia obedecer. Por que você iria obedecer? Porque você viu. Mas a mesma voz que iria falar com você na bola de fogo é a voz que está falando com você há muito tempo, mandando você se batizar, você que ainda não é batizado. Essa voz que está dentro de você pedindo para você ser obreira, um servo do Senhor.
Essa voz que está dentro de você dizendo o seguinte: ó, se lança, mergulhe de cabeça na minha palavra que eu quero te usar no altar como pastor ou como uma missionária. Eu não sei o que a voz está falando com você. É Deus que está falando com você há tanto tempo. Só que na bola de fogo todo mundo iria obedecer porque está vendo. O que Jesus disse para Tomé? Quando Tomé, se eu não ver, eu não creio. Jesus falou: bem-aventurados que não veem e crê, mas crê. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse o que a Samuel: vai, deita-te, se alguém te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando Deus for falar com você na tua mente, no teu coração, ou usar qualquer pessoa para falar com você, fala baixinho assim, ó: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando Deus for falar na tua mente, qual é teu nome? Fernanda. Quando Deus fala na tua mente, Fernanda, e você entender que é a voz de Deus falando com você, imediatamente você tem que falar: fala, Senhor, que a tua serva ouve. Por outras palavras, eis-me aqui, Senhor. Pode falar. E aí Samuel entendeu que era Deus. Depois que Samuel percebeu que era Deus, Samuel se confundiu com aquela voz? Não. Olha só, Samuel foi um dos maiores, né? Um dos mais usados por Deus como profeta. E Samuel nunca mais confundiu a voz do Senhor. Uma vez que você dá ouvido para essa voz, e essa voz te leva num caminho, e você entende que aquele caminho é o caminho do bem, é o caminho do sucesso, é o caminho da vitória, é o caminho da paz, você vai ouvir essa voz para o resto da vida. Eu escutei essa voz falando comigo quando eu tinha 18 anos de idade. E essa voz falou para mim: larga a maconha, larga o crack, larga a cocaína, larga a bebida. E eu larguei. Aí minha vida começou a mudar. Aí essa voz falou para mim: seja um dizimista fiel. E eu passei a ser dizimista fiel. Às vezes eu tinha no bolso R$60 e o pastor pediu oferta de R$10. Aí eu levantava para dar R$10 de oferta e ia guardar 50 comigo. Sabe o que a voz falava comigo? Não, coloca os R$60 dentro da sacola. Eu, sim senhor. E eu ia, porque eu tinha certeza que aquela voz era a voz que iria me abençoar, era a voz que estava me guiando, a voz de Deus. E eu colocava R$60, tudo que eu tinha eu dava de oferta. E minha vida foi mudando. E eu falei: eu obedeci essa voz. E olha minha vida como é que está. Estou livre dos vícios. Minha vida mudou, minha família mudou. Estou convertido. Só sucesso, estou progredindo cada vez mais. E eu continuei obedecendo aquela voz. Eu ia comer uma pizza. Quanto tempo que eu não vi uma pizza. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu não comia pizza há mais ou menos um ano e pouco. Estava na obra do Senhor de auxiliar. O auxiliar antigamente não tinha ajuda de custo igual os de hoje, não. A gente ficava na igreja e o pastor dava só a escova de dente, o shampoo e o sabonete, acabou. Eu cansei de escovar os dentes com sabonete. E quando acabava o sabonete antes da hora e não tinha sabonete, eu usava o sabonete do cachorro para tomar banho. Eu estou falando para você perante Deus, mas isso aí é outro assunto. E aí a pizza estava lá e eu falei: poxa, eu vou comer pizza hoje. O pastor tinha doado 3, 4 pizzas lá na igreja.
Aí quando eu fui comer, Deus falou assim no meu coração: França, não era França, era Wagner na época. França mudou aqui no Mundial. Mas Wagner, não coma essa pizza, nega essa pizza aí por mim. Abra um jejum. E eu olhando que já até escorria a baba aqui, assim, com vontade de comer a pizza. E aí os obreiros comendo, os auxiliares comendo. Oh, pega aí, pastor, pega aí. Eu não quero não. Mas o senhor falou que estava cheio de vontade de comer. Pega aqui. Eu não, obrigado, dá licença. E eu saía de perto. Deus estava me testando, pedindo para mim como oferta, para mim não comer aquilo que eu estava querendo comer. E eu sempre dando ouvido, e Ele queria saber se eu iria dar ouvido, e eu sempre dando ouvido. Olha onde eu cheguei. Olha meu casamento. Olha minha família. Olha minha vida como está. Como que eu cheguei até aqui? A voz, a mesma voz que fala com você, fala comigo. Só que eu dei ouvido a tudo que essa voz mandou. Tudo que a voz mandava eu fazia. Tudo que a palavra de Deus mandava eu fazia. Tudo. Eu era chamado de fanático. Eu era chamado de louco. As pessoas saíram de perto de mim. Pararam de falar comigo. Eu andava sozinho. Mas eu dava ouvido àquela voz que eu sabia que era a voz de Deus. E quando essa voz fala comigo, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Quando essa voz manda eu fazer uma coisa, ainda que seja contra tudo, contra todos, eu vou e faço. Porque eu sei que essa voz é a voz de Deus. E se Ele está mandando eu fazer ou pedindo para mim fazer, é porque Ele está zelando por mim, está cuidando de mim. Um dia eu estava no altar lá do Ceará. Deus apareceu para mim, falou comigo e me pediu algumas coisas. E eu contei para minha esposa e falei: Deus mandou fazer isso. Um dia minha esposa falou para mim assim: não é possível que a voz de Deus que você ouviu não é possível. Eu falei: foi a voz de Deus que eu ouvi. Nem ela conseguiu entender, nem ela conseguiu acreditar. Mas eu tinha tanta convicção, tanta certeza que era a voz de Deus, que eu dei ouvido e fiz o que Deus mandou. Semanas depois, estava vindo bênçãos e mais bênçãos. O apóstolo olhando para mim, falando: eu quero que você assuma o Nordeste. Depois eu quero que você assuma o Norte e o Nordeste. E depois o apóstolo me vendo, falando: olha, eu quero que você faça reunião com os bispos estaduais. E começou a falar as coisas para mim. E eu comecei a receber autoridade nesse ministério. E da autoridade de Deus que eu nunca pensei que ia ter. Você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto, pronta, para ouvir a voz e obedecer a voz de Deus que está dentro de você, ao ponto de falar: custe o que custar. Quando você estiver pronto para isso, aí essa voz que é o Espírito Santo vai te guiar e vai te conduzir para o caminho certo. E a história da sua vida será mudada.